Meu bom dia para todos os meus amigos que desejam ouvir a palavra dessa Bíblia, que é uma coisa maravilhosa, que é a palavra de Deus, né? E eu quero ler para vocês aqui, meus amigos, no livro do Evangelho segundo São João, aqui no capítulo 10, que fala assim a palavra, olha aqui. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama e clama pelo seu nome, e as ovelhas e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam e que era que lhes dizia. E tornou Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. É? Entrará e sairá e achará pastagens. E aqui diz assim, Jesus disse-lhes esta parábola, e eles não entenderam o que era que ele dizia. Veja bem, meus amigos, a Bíblia Sagrada, o Cristo, o Filho de Deus, ele falava, ele fazia parábolas, falava palavras um pouco fechadas, assim, que dava apenas um sentido de alguma coisa, um sentido de algo que ele queria explicar, que ele fazia essas parábolas, falava as palavras tipo meio fechadas, para mexer com o nosso raciocínio, para que raciocinemos sempre nas suas palavras, para descobrir o sentido das palavras, né? Onde é que ele disse aqui, ó? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Nós temos que descobrir quem foram essas pessoas que vieram antes de Cristo, antes do Filho de Deus, antes do Filho de Deus vir e poder passar para nós esses ensinamentos, né? Essas palavras, essas parábolas, todos os seus ensinamentos que ele deixou. Nós temos que saber quem eram esses ladrões e salteadores que vieram antes dele, não é verdade? E aqui no começo da leitura que eu fiz aqui, que ele fala das ovelhas, em outro texto, Jesus fala que ele virá separar as ovelhas dos bodes. Nós sabemos que os bodes são os cabritos, né? Existe a criação, eu mesmo já criei cabrito, e nunca criei a ovelha, mas conheci muitas pessoas que criaram ovelhas. E eu gosto de prestar atenção assim no comportamento dos bichos, de cada raça de bicho, gosto de prestar atenção. O
cabrito, o bode, como tá dizendo, como diz na Bíblia, ele é um animal mais arisco, mais ruim de domesticar. Já a ovelha não, ela é um animal muito boa de domesticar ela. Você vai tangendo um rebanho de ovelhas pela estrada fora, elas não saem da estrada. Dificilmente elas entram no mato, elas tentam fugir, elas vão sempre ali, certinho, naquele caminho, elas não fogem. Já o cabrito não, o bode é um animal que gosta disso. Você veja que os bodes selvagens, eles escalam montanhas, montes, rochas grandes, coisa que a ovelha ela não faz isso, né? A ovelha é um animal mais de pasto, rasteiro, é um animal que come muito, se alimenta muito, mas é um animal de pasto rasteiro. O bode não, o bode é um animal do cerrado, é um animal da caatinga, viver mesmo na caatinga, se criar ali e se esconde. O bode gosta de toca, de se esconder. É um bicho que tanto que o animal, o bode, que é o bode mesmo doméstico, que as pessoas costumam criar, se a pessoa criar solto na caatinga e não sempre não colocar ele para o curral, ele se torna um animal selvagem, se torna selvagem. Então, é isso a comparação de Jesus, que fez a parábola falando das ovelhas e dos bodes. E aqui quando ele fala assim, que qualquer que não entrar pela porta das ovelhas e entrar por uma outra porta, é ladrão e salteador. E aqui no finalzinho ele disse aqui, esse texto aqui, até onde eu li aqui, que começa do primeiro versículo, capítulo 10 de São João, do Evangelho segundo São João, até o verso 9. E aí fala assim, né, que os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Então, fazer uma parábola, né? Aqui ele não explicou quem são essas pessoas que vieram antes dele e que passaram o ensinamento para as pessoas, quem foram esses deuses, quem foram essas divindades, né, que vieram antes de Jesus e passaram também ensinamento para as pessoas. Mas, meus irmãos, lá no livro do profeta Isaías, tem um capítulo, eu não sei dizer para vocês agora qual capítulo do Evangelho de Isaías, que fala que o inimigo foi lançado à terra, aqui na terra, ele e os seus anjos, né? E a Bíblia nos ensina, as histórias nos ensinam, as histórias de Deus nos ensina que houve os anjos caídos, que Satanás se revoltou contra Deus quando Deus fez o plano de enviar, de vir ao mundo em forma de humano para salvar a humanidade. Enviou o seu filho no mundo para salvar a humanidade. E quando ele enviou o seu filho, quando ele fez o plano de enviar o seu filho, o inimigo, o Satã, o anjo, que era um anjo, que diz que esse anjo era até o braço direito de Deus, era um anjo muito formoso, muito belo de aparência. Ele se rebelou contra Deus porque ele queria o lugar do Filho de Deus. Ele cobiçava o lugar do Filho de Deus. E se revoltou, houve essa rebelião de anjos no céu. E muitas histórias diz, inclusive no livro de Gênesis, fala que houve um certo ensinamento, um certo entrosamento dos anjos caídos com o ser humano.
Inclusive lá no livro de Gênesis fala muita coisa a respeito disso, né? Que fala da tentação de Eva e muitas outras coisas que pode comparar com esse texto aqui. Aqui eu não posso detalhar muito a respeito dessa palavra, porque vai ficar muito longo o vídeo, né? Mas, meus irmãos, é no capítulo 10 do Evangelho segundo São João. Se vocês quiserem ler aí, meditar nessa palavra. Mas é mais ou menos esse contexto que eu falei aqui, desses que vieram antes de Cristo. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E eu queria falar também aqui, porque eu falei aqui dos costumes, dos hábitos dos animais aqui, das ovelhas e dos bodes. E então são assim os hábitos que às vezes há diferença entre hábitos, não é verdade? Hábitos tipo assim, hábito nosso, alimentar, né? Veja bem, a pessoa, se nós nos alimentamos num certo horário do dia, quando chegar aquele horário, por exemplo, você se acostuma tomar café num determinado horário. Quando chegar aquele horário do dia, seja 9 horas da manhã, seja 8 horas da manhã, ou 10 horas da manhã, mais ou menos isso, o teu organismo vai pedir, vai sentir essa necessidade. Tem muitas pessoas que elas têm hábitos. Eu conheci pessoas que tinham hábito de tomar uma dose de bebida antes de jantar. Então, o corpo, o organismo, ele se acostuma. Quando chega o horário da janta, a pessoa já pensa primeiramente na dose de bebida, para tomar a dose de bebida antes da janta. Tem pessoas que se acostumam nisso, uma dose de bebida antes da janta, uma dose de bebida antes do almoço, né? Então, essas coisas são hábitos que nós criamos. Tem pessoas que, se a pessoa acostumar o organismo, comer meio quilo de comida cada vez que ele senta na mesa para almoçar ou para jantar, o organismo dele acostuma com meio quilo de comida, ele vai ficar saciável, se sacia com meio quilo de comida. Mas se ele acostumar a comer 2 quilos de comida cozida, na hora da janta, na hora do almoço, o organismo dele não aceita só meio quilo, ele vai querer os 2 quilos. E assim, assim, etc, etc, etc. Porque veja bem, mesma coisa o nosso organismo também acostuma no nosso deitar e no nosso levantar. Se nós nos acostumamos a acordar 6 horas da manhã, nós vamos acordar 6 horas da manhã. Se nós acostumamos o nosso organismo a gente acordar 9 horas da manhã, nós vamos acordar este horário. 8 horas da manhã, nós vamos dormir 1 hora da manhã, meia-noite, 11 horas, 10 horas da noite. Também vai ser assim, minha gente. Pode escrever o que eu estou te falando. É dessa maneira. O organismo, nosso organismo acostuma. O que eu falei aqui, estou falando isso, que eu falei aqui de costumes também. Eu falei aqui de crença, eu falei aqui nesse texto, fala de crença, fala de costumes, e eu falei do costume dos animais e que nós também criamos costumes. Deus abençoe a todos, não vou esticar muito para o vídeo também, não ficar muito grandão. Deus abençoe, peço a vocês que compartilhem, que curtam, que comentem e que vão lá no YouTube, no meu canal, para buscar também mais vídeos lá que tem histórias assim, tem música que eu coloquei lá. Deus abençoe a todos.